Agora sim. Então, vamos aproveitar que nós estamos aqui hoje, nesse dia maravilhoso de aula, né? Em meio a essa crise da pandemia em si, para falar sobre estrutura geológica do nosso planetinha Terra. Vocês já sabem, lá do Fundamental, que o planeta Terra ele tem uma composição. Isso aqui é um perfil. É como se eu tivesse a capacidade de pegar uma parte do nosso planetinha e pudesse enxergar a sua estrutura geológica. A crosta terrestre, que é a parte sólida do planeta em si, inclusive o fundo dos mares e dos oceanos. O manto, que é uma composição de rocha derretida, pastosa, né, sob altas temperaturas, que é também conhecido como magma. Quem aqui já viu um vulcão aí na internet, no livro, na televisão, vira e mexe, alguns vulcões, né, pelo mundo estão em atividade. Aquela atividade é expelida rocha derretida, material sobre alta temperatura que chega até a superfície e aí ela vai resfriar e se tornar um tipo de rocha, conhecido como rocha vulcânica. O Havaí, que é uma ilha no meio do Oceano Pacífico, é uma grande ilha vulcânica. Por quê? Porque lá embaixo existe um vulcão aberto, expelindo material magmático por milhares e milhares de anos, dando origem à composição à ilha vulcânica do Havaí. O Japão também tem um processo muito parecido. E, além de termos vulcões também no fundo, na crosta terrestre, onde se encontram os mares e os oceanos, nós também temos vulcões na superfície terrestre mesmo. Tá? E vulcões aqui não falta no nosso planetinha, tá bom? Então aqui nós temos a crosta terrestre, que também compõe o fundo dos mares e dos oceanos e a parte montanhosa do planeta de uma maneira geral. Então a gente tem aqui o nosso globo, então tudo que é sólido está atrelado à crosta terrestre. Sempre foi assim? O nosso planetinha sempre teve essa estrutura? Não. A gente vai ver aqui na teoria de formação do planeta, aqui ó, que nós temos duas teorias. A teoria religiosa, para quem acredita, aquela que Deus criou o mundo em 7 dias, etc. Não vou entrar nesse detalhe, mas é importante que a gente saiba disso. O Brasil, como país católico, está inserido nesse contexto também. E temos a teoria científica, a chamada teoria do Big Bang, que é um termo em inglês que dá a ideia de grande explosão. Então, em algum momento, aí, na formação aqui dos planetas que compõem o nosso sistema solar, essa massa de poeira foi se concentrando, foi se juntando, foi entrando em atrito e deu a origem, no caso do planeta Terra, a um pequeno solzinho. Então, o nosso planeta era um planeta derretido por conta do atrito, rocha derretida por conta do atrito. Passados alguns bilhões de anos, 4,5 mais ou menos, a parte interna continuou líquida sob altas temperaturas e conforme a gente vai chegando à parte mais externa, que vai se resfriando, ela foi se tornando sólida. Importante, esse processo finalizou agora? Não, o planeta Terra ele continua ainda em processo de desenvolvimento. Tá entendido até aqui? Ó, estrutura geológica do planeta composta por 3 camadas. A crosta terrestre, a parte sólida em si, o manto, que é subdividido em manto superior e manto inferior. Esse manto é formado por rocha derretida, tá certo? Aonde vai estar ali sob altas temperaturas, fazendo um processo de movimentação aqui, tá? E mais lá no interior mesmo, o núcleo subdividido em núcleo externo e o núcleo propriamente dito, com alta concentração de níquel e de ferro a temperaturas aproximadas de 6.000 graus Celsius. Ou seja, quanto mais para dentro do planeta é impossível chegar a qualquer coisa aqui, porque a temperatura é muito elevada. A gente não tem nenhuma máquina, nenhuma tecnologia para poder avançar, até mesmo para estudos, chegar a essa região aqui, porque aqui é muito quente, é rocha derretida sob altas temperaturas. Entendido até aí? Olha só, já coloquei aqui para você as camadas. A crosta terrestre é a parte sólida propriamente dita. O manto é a parte pastosa sob altas temperaturas, já falei também. O núcleo, formado por níquel e ferro, são 2 metais sob altas temperaturas. Na semana passada eu vi uma matéria dizendo que os cientistas não sabem porquê, mas está havendo uma grande alteração de níquel e ferro no núcleo do planeta. Não se sabe porquê ainda, mas os cientistas que estudam essa área geológica já perceberam, já plotaram que está havendo uma mudança aqui. Como eu falei para vocês,
o nosso planeta ele não está completamente desenvolvido, ele está em processo de quê? Ainda de desenvolvimento. Então, toda essa área aqui sofre alterações diariamente, ok? Bom, já falei para vocês das duas teorias de formação do planeta e eu tenho mais duas teorias também bem interessantes para falar para vocês. Olha só, teoria da deriva continental e teoria da tectônica de placas. Já ouviram falar isso lá no ensino fundamental? Vocês, obviamente, já viram isso. A chamada teoria da deriva continental, ela foi proposta por um cientista alemão, tá? Chamado Alfred Wegener. Wegener escreveu um artigo científico lá no começo do século, aproximadamente ali 1912, 1915, e ele tinha uma teoria chamada teoria da deriva continental. Ele diz o seguinte, que há alguns milhões de anos atrás havia uma massa continental única, tá? Havia uma massa continental única que ele chamou de Pangeia, que significa toda a Terra ou Terra toda. Então, para Alfred Wegener havia uma massa continental única e com o passar desses milhares de anos, essa massa continental única, ela foi se subdividindo e se separando. Ora, à época, a comunidade científica achou um absurdo. Essa teoria ela não foi aceita. Wegener vai morrer em 1930 sem ter a sua teoria aceita pela comunidade científica internacional. Gente, por quê? Na época não havia computadores, não havia satélites, não havia a cartografia em si, ainda estava em processo de desenvolvimento, então não havia, de certa forma, cientificamente, como comprovar essa teoria. Ele vai morrer em 1930 sem ter essa teoria aceita pela comunidade científica internacional. Ele vai usar, à época, algumas evidências. As principais são contorno dos continentes. Quando a gente pega o mapa mundi, a gente meio que percebe que os continentes se encaixam, tá? Ele vai pegar também os fósseis que ele vai estudar, que ele encontrou no Brasil e na África, fósseis, resquícios de animais ou de vegetais que viveram no período passado e a gente encontra hoje. Por que a gente existiram? Por conta dos fósseis, exatamente. Ovos, esqueletos, pegadas e por aí vai. Então, ele encontrou fósseis no Brasil de animais terrestres na África, mas Brasil e África estão separados. O Atlântico. Então, teoricamente, não teria como esses animais, pela Terra, conviver nesses dois continentes. Mas por que isso acontecia? Porque na época do Pangeia, essas duas massas continentais, elas estavam juntas, tá ok? Então, e também ele vai encontrar uma era gelada na região da África, onde hoje é quente. Por quê? Quando estava tudo junto, toda essa região aqui, ó, que parte dela hoje é África, estava sobre gelo. Hoje não, mas lá há 280 milhões de anos, sim. Como eu falei para vocês, ele vai morrer em 1930 sem ter a teoria dele totalmente aceita, porém, 30 anos depois da morte dele, em 1960, os Estados Unidos fazendo pesquisa de prospecção, extração de petróleo no fundo do Oceano Atlântico, vai descobrir que, de fato, o planeta é subdividido nessas chamadas placas tectônicas.